E aí pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Mais um videozinho do curso de Mecânica Clássica. Nesse vídeo aqui, nós vamos explorar um pouquinho o que dá para fazer com 6 postulados que nós já introduzimos, né? Só para relembrar, o primeiro postulado é sobre a posição da partícula no espaço euclidiano. O segundo postulado me dá a distância entre duas partículas, através do teorema de Pitágoras estendido no espaço tridimensional. O meu terceiro postulado é sobre a trajetória das partículas. As partículas executam trajetórias em curvas no espaço euclidiano. O quarto postulado introduz o tempo. Aí no vídeo passado, nós falamos do quinto postulado, que é a primeira lei de Newton, que é a existência de uma classe especial de referenciais chamados referenciais inerciais. E o sexto postulado, de que a energia total de um sistema isolado é conservada. Esses postulados não são suficientes, mas com esses 6 postulados a gente já pode fazer alguma coisa. Nós já podemos, por exemplo, analisar sistemas unidimensionais. Tá certo? Então é isso que nós vamos fazer. Vou pular para a cena 2. Nós já temos a capacidade de trabalhar com sistemas unidimensionais. Então, a primeira coisa que nós vimos a partir do conceito de energia é que a energia ela é aditiva e que ela depende de diversos fatores. Na mecânica, a energia basicamente vem do movimento e da interação. Certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma partícula e essa partícula é livre. Vamos para a cena 3, vamos desenhar um pouquinho aqui. Então a gente sabe que, por causa do meu primeiro postulado, eu sei que uma partícula livre pode ser medida com velocidade constante por um referencial inercial. Vamos supor que eu esteja no referencial inercial. Se eu estou no referencial inercial, uma partícula vai andar em linha reta. E a minha linha reta é essa minha linha azul aqui. Eu preciso escolher um referencial. Escolher um referencial não é só escolher o observador, eu preciso escolher um sistema de coordenadas. Eu poderia escolher um sistema de coordenadas com origem nessa posição, desse jeito. Então imagine que eu estou desenhando 3 eixos ortogonais, tá certo? Com essa posição e assim por diante. Então aqui, por exemplo, eu posso ter meu eixo X, Y e Z e todos os outros também. Então, por quê que eu tenho essa liberdade? Porque o espaço é homogêneo e isotrópico. Então eu posso escolher qual é a origem do meu sistema de coordenadas e também posso escolher a orientação desse sistema de coordenadas. Então ele pode estar rodado com relação à trajetória da partícula da maneira que eu quiser. Deixa eu apagar esse monte de rabisco aqui. Só que como eu sou uma pessoa inteligente, eu vou escolher um sistema de coordenadas. Então eu vou escolher o sistema de coordenadas x, y, z. Então o meu sistema de coordenadas aqui, eu vou colocá-lo aqui na origem da curva. E vou movê-lo aqui para a origem do meu sistema de coordenadas. Tá certo? Então, aqui eu tenho coordenada x, coordenada y, coordenada z. Então, como a partícula se movimenta em linha reta, eu escolho convenientemente meu sistema de coordenadas para que um eixo coincida com o movimento da partícula. Aí eu posso simplesmente esquecer as outras coordenadas e trabalhar com uma só. Certo? Ou seja, isso é que significa uma partícula livre em uma dimensão. Ela anda em linha reta com velocidade constante e eu só preciso do eixo coordenado x para descrevê-lo. Então, essa é a ideia da partícula livre. Uma partícula livre, em razão da primeira lei de Newton, move-se em linha reta e com velocidade constante. E, portanto,
é necessário apenas uma dimensão. E assim, esse é um sistema unidimensional. Agora, o que acontece com a energia de uma partícula livre? Se uma partícula livre é uma partícula sozinha, que não interage com nenhuma outra e ela anda em linha reta, a única contribuição para a energia de uma partícula livre é o movimento com relação ao sistema referencial. Ele não tem uma energia de interação externa, porque ele não está interagindo, por isso é uma partícula livre. E a partícula livre também não tem uma energia, nenhum tipo de energia interna, porque uma partícula não tem estrutura. Se a partícula livre tiver massa, que geralmente é o caso, ela vai ter uma energia relativística, mas a gente está em mecânica clássica, nós não vamos contar a energia relativística em mecânica clássica. Essa partícula ela pode ter carga elétrica e, portanto, a energia dela pode também estar distribuída entre campos eletromagnéticos e gravitacional que ela mesma gera, mas esses nós também vamos ignorar. Então, a gente diz que a energia de uma partícula livre é só a sua energia cinética, que é a energia do movimento com relação ao referencial. Eu posso definir energia cinética dessa forma. Com relação às variáveis do espaço euclidiano que nós já trabalhamos, o que é energia cinética? Bom, lembra que a energia cinética, assim como qualquer outra energia, ela precisa ser um escalar euclidiano. Portanto, tem que ser invariante por translações e rotações. Como eu estou tratando de uma energia de movimento, ela deve ter relação com a velocidade e a posição da partícula. Quais são os escalares que a gente pode construir? Por exemplo, a gente pode construir um escalar x ao quadrado, ou seja, que é a posição da partícula ao quadrado. Nós podemos construir a velocidade ao quadrado da partícula, certo? E nós podemos fazer o produto escalar x com v. Esses são os escalares que a gente pode construir com posição e velocidade. Se a gente incluir aceleração, nós podemos incluir quaisquer combinações desses caras aqui. Então, as alternativas que nós temos para construir um escalar, eu vou chamar esse escalar de φ, tá certo? É um coeficiente x² mais um coeficiente v² mais um terceiro coeficiente gama x vetorial v. Tá certo? Esses caras aí são escalares. Agora, de acordo com o meu sexto postulado, se a única energia é a energia cinética, eu obrigatoriamente tenho essa energia deve ser um invariante dinâmico. E se a energia é um invariante dinâmico, isso significa que o valor dela tem que se preservar ao longo da trajetória. E isso aqui, portanto, significa que a derivada temporal da energia, no caso aqui, da energia cinética, tem que ser igual a zero. O que vai acontecer se eu pegar a derivada desse psi e levar a zero? Então eu passo a calcular. Então eu vou fazer a derivada temporal do φ. Não é psi, é φ. Qual que é a derivada temporal do φ? É a derivada temporal de um número x² mais um número beta v² mais um número gama x vetorial v. E isso aqui, lembra que a derivada ela é distributiva. Se a derivada é distributiva,
A derivada da soma é a soma das derivadas. Essa primeira conta é basicamente a primeira conta que eu vou fazer no curso com derivadas, então eu vou fazer passo por passo. Outra coisa, a derivada é linear, tá certo? Portanto, a derivada de uma constante vezes a minha função é a função vezes a derivada da constante. E eu tenho aqui que x ao quadrado lembra que eu estou lidando com vetores, tá certo? X com x. V ao quadrado é V escalar V. E o x com V está ali. Tudo bem? E eu tenho a regra de Leibniz. Ou seja, que me dá a regra de derivação do produto. Então, a derivada do produto é a derivada do primeiro termo, produto escalar, segundo termo, mais o primeiro termo, produto escalar, derivada do segundo termo. Como o produto escalar é simétrico, esse termo mais esse termo vai dar duas vezes. Depois eu faço os outros. A soma dos dois primeiros termos vai dar duas vezes a x dx dt. E dx dt é a velocidade. Tudo bem? Bom, faz a mesma coisa para esse, tá certo? A derivada de um vetor ao quadrado vai ser duas vezes esse vetor vezes a derivada do vetor. E a derivada do vetor é a aceleração, aqui no caso, porque o vetor é v. Vamos colocar assim, tá certo? E esse último termo aqui, ele também vai quebrar em dois, né? Ele vai ser dx dt vezes a velocidade mais x vezes dv dt. Então, a derivada dφ dt vai me dar isso aqui. Eu preciso que todos esses termos sejam zero, independentemente. Uma soma que é basicamente v ao quadrado mais x escalar a. Vamos supor que alfa, beta e gama não sejam zero. Isso me diz que x tem que ser ortogonal com v. Para que esse primeiro termo seja zero, x escalar v tem que ser zero. Só que isso não pode ser verdade, porque a partícula está em linha reta. Portanto, x e v não podem ser ortogonais. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que o alfa tem que ser zero. Vamos olhar para o segundo termo aqui. O segundo termo é zero porque a aceleração é zero. Lembre-se que eu estou na partícula livre, tá certo? Se a partícula não fosse livre, aqui eu teria um certo problema, mas que nós vamos discutir quando a gente tiver a interação. Agora, olhando aqui para o terceiro termo, eu tenho v ao quadrado mais x escalar a. Como a aceleração é zero, ou seja, além do alfa ser zero, eu tenho que a aceleração vetorial é zero, e como a aceleração tem que ser zero, dφ dt vai ficar assim, ó. Com alfa zero, o primeiro termo vai embora. Eu fico com o segundo termo. E o terceiro termo, esse termo também vai embora. Tá certo? E esse cara aqui vai ficar assim. Certo? Só que aí eu tenho um postulado, né? Para que essa função seja
para que essa função tenha derivada zero, aí eu vou precisar obrigatoriamente que o gama seja zero. Então, quais são as condições? Bom, a aceleração zero vem do fato da partícula ser livre, porque a velocidade é constante. O alfa é igual a zero, vem porque x não é ortogonal a v, e o gama igual a zero. Portanto, para que o φ seja a minha energia cinética, eu preciso que alfa é igual a zero e gama é igual a zero, portanto, a minha energia cinética vai ser igual a um beta V ao quadrado. Agora, a grande questão é quem é beta? Eu vou dizer quem é beta, mas eu não vou demonstrar que beta é igual a isso por enquanto. Tá certo? Mas beta vai ser metade da massa da partícula. Então a energia cinética é igual a 1/2 de m. Para eu descobrir quem é beta, eu preciso fazer experiências com as equações de movimento que eu vou encontrar. E, portanto, o beta é um parâmetro fenomenológico. E isso faz sentido porque duas partículas com a mesma velocidade, mas massas diferentes, a nossa noção intuitiva de energia cinética me diz que quem tem mais massa tem mais energia de movimento. Ou seja, é mais fácil movimentar uma partícula de massa menor do que uma segunda partícula de massa maior. Então, a minha energia cinética, eu vou definir meio de mv ao quadrado, que é o que vocês já conhecem, tá certo? Então a minha definição da energia cinética é essa. Então perceba que a gente consegue quase tudo com os axiomas, com exceção de quem é beta. Mas eu consigo descobrir quem é beta a partir de experimentos. Então o que eu tenho aqui é que a partícula livre possui apenas energia cinética. Se a partícula livre possui apenas energia cinética, e a energia cinética é meio da massa vezes a velocidade ao quadrado da partícula, e, primeiro, a energia é invariante por translações e por rotações, porque ele depende do quadrado de um vetor, então o teorema de Pitágoras me garante isso. E a outra coisa que ele me garante é que a derivada com relação ao tempo, mv, produto escalar aceleração, como a aceleração é zero, esse cara aqui é zero, então a energia cinética é conservada, e aí, nesse caso, a energia cinética é a energia total da partícula, tá certo? Então, essa expressão para energia, ela cumpre para a partícula livre todos os requisitos que eu determinei para dizer o que é energia, ou para definir energia. Agora, só para a gente terminar esse vídeo, tá certo? Da partícula livre, eu vou demonstrar como é que a trajetória da partícula vem do fato da energia cinética ser conservada. A primeira coisa que eu percebo é que se a energia cinética é conservada no tempo, então ela é independente da posição. Nós acabamos de ver que a partícula livre é uma reta e que, portanto, a posição depende do tempo. Velocidade não, por causa da primeira lei de Newton. Mas a posição, de fato, vai depender, sim, do tempo. Portanto, ela é independente da posição e da velocidade. Em que sentido? Em cada ponto, a energia cinética é um número real, positivo, constante. Então eu tenho que meio de m v ao quadrado, agora eu estou colocando v como módulo do vetor, porque o vetor ao quadrado é igual ao módulo dele ao quadrado. Isso é igual à energia cinética, e a energia cinética pertence ao conjunto dos números reais.
Então a energia cinética é um número, não é uma variável. Isso significa que eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. V ao quadrado vai ser igual 2 vezes a energia cinética sobre m. Correto? E isso implica que o módulo do vetor velocidade vai ser igual, mais ou menos, raiz de 2 vezes a energia cinética sobre m. Por que o mais ou menos? Porque eu sei que a partícula se move numa reta. A partícula pode estar indo no eixo positivo, pode estar indo no sentido positivo do eixo x ou no sentido negativo do eixo x. Agora veja que aqui, esse é o módulo da velocidade, e aqui desse lado eu tenho 2 sobre m e c, que são constantes. Então v é constante também. Se v é constante, essa equação aqui, ela implica automaticamente, veja que o módulo v é dx dt, em que o x é a posição absoluta na reta. Como eu tenho só uma dimensão, o meu vetor x pode ser representado por um único número. Aí eu estou colocando aqui o x como a diferença entre a posição da partícula e a origem. Como isso aqui é unidimensional, eu sei que cada valor de posição x está relacionado a um valor de tempo t, de maneira que x é igual a x de t, que é a trajetória da partícula, é uma função inversível, ou seja, também vale t igual a t de x. Como cada instante de tempo tem uma posição, cada posição tem um instante de tempo, então eu digo que a curva que me define a posição com relação ao tempo tem uma inversa. Eu também posso escrever o tempo em função da posição da curva. Se isso aqui é verdade, eu posso escrever isso aqui como uma equação diferencial ordinária total. Se dx dt é raiz de 2e sobre m, dx é igual a mais ou menos dt raiz de 2m sobre ec. Tá certo? Então, dx é mais ou menos dt raiz de 2m vezes a energia cinética. Olha só que interessante. Esse lado aqui é uma diferencial em x, esse lado é uma diferencial em t, todo o resto é constante. Eu posso integrar dos dois lados. Então eu posso fazer uma integral de 0 até x, dx'. Se a minha posição inicial for x0, eu vou fazer a integral de x0 a x, e aí minha variável vira x'. Eu vou ter a integral do tempo inicial até t, a integral tem que ser do mesmo ponto, então x0 está relacionado a t0 e x está relacionado a t, aí eu coloco um t' aqui e o resto é constante. E isso aqui vai ser x0, x menos x0. Como esse cara aqui é uma constante, a integral de dt de t0 a t vai ser t menos t0. Portanto, x é igual a x0 mais ou menos raiz 2ec sobre m t menos t0. Lembrem-se vocês que eu controlo o início do tempo. Então eu posso pegar o meu relógio no início do movimento e fazer t0 igual a 0. Se t0 for igual a 0, maravilha. Tá aqui. Essa é a trajetória da partícula livre. E eu não precisei da segunda lei de Newton. Eu só precisei da conservação da energia cinética. Quem é a velocidade? A velocidade vai ser igual a dx dt. Lembra que eu estou em uma dimensão, tá certo? Então eu já não estou usando mais vetores. E dx dt vai ser igual a derivada da trajetória com relação ao tempo. Lembra que aqui é linear e, em razão disso,
x0 é uma constante. Ele, obviamente, é a posição inicial, porque quando eu faço t igual a 0, x é igual a x0. Vocês já aprenderam isso em Física 1. Então, dx0 dt é 0. Agora, essa derivada aqui, como a energia cinética é constante e a massa é constante, esses caras aqui saem e dt dx é igual a 0. Então, a velocidade é mais raiz de 2EC sobre m ou menos raiz de 2EC sobre m. Isso faz sentido. Obviamente, a energia cinética, se eu inverter essa relação, a minha energia cinética vai ser igual, elevo os dois lados ao quadrado, meio de m v ao quadrado. Então nós já sabíamos disso aqui. Eu poderia ter demonstrado que a trajetória da partícula livre é essa aqui, a partir da primeira lei de Newton, né? Porque se a partícula livre tem velocidade constante, isso significa que dv dt é zero, portanto v é uma constante v, e aí se eu integro essa equação, eu encontro a trajetória da partícula livre aqui com raiz de 2EC sobre m igual a velocidade. Tudo bem? Isso eu posso fazer porque a partícula é livre. Agora, como eu tenho uma quantidade conservada, que é a energia cinética da partícula livre, isso me permite calcular aqui a trajetória da partícula. X é igual a x0, mais ou menos vt. Volta para cá. Então, hoje nós vimos que, pelo menos para a partícula livre unidimensional, a gente pode usar os postulados de 1 a 6 para descobrir a trajetória da partícula. Isso é meio óbvio, porque a primeira lei de Newton já me disse que se eu escolho um referencial inercial, a velocidade da partícula livre tem que ser constante. Então, basta eu fazer uma integração para descobrir que x é igual a x0 mais ou menos vt, e que v é uma constante. Só que o sexto postulado vai ser fundamental, ou seja, que a energia total da partícula, ou que a energia total de um sistema isolado é conservado. Eu consigo usar esse postulado para descobrir mais coisas sobre sistemas unidimensionais mais gerais, ou seja, que interagem entre si. Então, no próximo vídeo, nós vamos discutir o que acontece quando eu colocar duas partículas. E vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo que a gente conhece como força constante, tá certo? Depois disso, a gente vai estudar osciladores. Então, por enquanto é só. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.